Opa, tudo tranquilo? Eu sou Moz e seguinte, hoje em dia existem diversas obras que retratam o sentimento de solidão e recentemente eu assisti o filme O Farol, onde a história retrata dois faroleiros sem contato social com qualquer tipo de civilização externa, estando sozinhos em um rochedo à beira do colapso mental da insanidade. O filme também é baseado em diversas histórias de faroleiros que chegaram à beira da loucura e do declínio mental devido ao trabalho incessante, isolados da sociedade, apenas se dedicando em manter o farol aceso. Além de filmes, existem jogos que retratam o mesmo sentimento dos faroleiros. No One Lives Under the Lighthouse ou Ninguém Mora Abaixo do Farol é um desses jogos. Ele começa de uma forma simples. Controlamos mais um faroleiro solitário, trabalhando em meio ao oceano em um farol. Aos poucos, certas estranhezas começam a deixar o nosso personagem paranoico, como alucinações e barulhos, que nos fazem questionar se aquilo é real ou não. E é sobre esse jogo que vamos desbravar hoje. Começamos o jogo na pele de um faroleiro experiente. Em meio ao seu turno, estamos dentro do próprio farol. Entramos no armazém, pegamos a lata para armazenar o óleo e a lamparina, que estava em cima da mesa. Curiosos, decidimos verificar o porão, mas ao andar um pouco, damos de cara com uma parede de pedra. Então voltamos e saímos do armazém. Ao sair, escutamos algumas batidas na porta, mas ignoramos o som. Subimos pelas escadas e giramos a manivela para levantar o contrapeso lá de baixo, que fará o farol girar pelo resto da noite. Assim, então abastecemos o farol para que a luz fique acesa e pronto. Vemos então o farol de uma perspectiva mais afastada e de repente fica de dia. E então o faroleiro anterior desapareceu. Suponho que ele tenha fugido em um bote. Ele abandonou o seu cargo, aquele idiota. Agora a Lia tá sozinha. Aparentemente você dá conta do trabalho, não é mesmo? Acenda o farol no início da noite e a mantenha acesa até o amanhecer. Mantenha tudo limpo, principalmente as lentes. A Costa vai entrar em contato e prestar ajuda em breve. Daqui uma semana eu voltarei. Te desejo boa sorte e não perca sua cabeça com a solidão. E agora estamos na pele de um novo faroleiro, sendo deixado no deck enquanto o velho do departamento se distancia com o bar. Pegamos a nossa mala e logo no começo vimos o local onde está o bote. Apenas um, já que o outro foi usado pelo antigo faroleiro para fugir. Continuando a trilha, encontramos o que aparenta ser um alojamento, mas na verdade descobrimos que é apenas mais um armazém com algumas ferramentas, como uma pá, cordas, escada e um martelo. Podemos usar isso no futuro. Agora sim, com exceção do farol, essa casa é a única construção restante no local, e é aqui o nosso alojamento, onde passaremos o resto da semana. Um lugar bem aconchegante, embora tenha uma poça de óleo no chão, que talvez tenha sido deixada pelo antigo faroleiro, mas isso não é relevante agora. Temos bastante comida, é o suficiente para mais de uma semana. Perfeito, temos tudo o que precisamos. Então colocamos a nossa mala em cima da mesa e de dentro dela encontramos o que parece ser um medalhão com um desenho de um farol estampado. Talvez tenha sido deixado pelo velho do departamento para nós. Estranhamente, o medalhão se encaixa perfeitamente no encaixe do baú ao lado da nossa escrivaninha e podemos ver que há espaço para mais 3 desses medalhões. E no outro lado da cama pegamos o que parece ser a chave do farol em cima dessa outra escrivaninha. Tá bom, aproveitamos, vamos na cozinha, pegamos o rodo e limpamos aquela poça de óleo no chão. Afinal, temos que deixar tudo limpo, não é mesmo? Saímos para o lado de fora e parece estar começando a escurecer. Acho melhor irmos para o farol logo. Ao nos aproximarmos do farol, é difícil não notar sua aura imponente e assustadora. É difícil se perder nesse lugar. Ele é um guia, essa é a função do farol. Então entramos nele pela primeira vez. E será aqui onde passaremos todas as nossas noites. Entramos no armazém, pegamos a lamparina, porém notamos a falta da lata. Então voltamos, então vamos procurar pela lata de óleo lá em cima. Continuando a subir, vemos uma manivela e uma vitrola ao canto com um disco, mas nenhum sinal da lata de óleo. Por curiosidade, a gente clica na vitrola e uma melodia estranhamente calma e tenebrosa começa a tocar. Talvez tenha sido deixada pelo antigo faroleiro. Então subimos para o último andar do farol para procurar a lata. Damos uma volta e aqui, finalmente, achamos ela. Agora podemos voltar e encher a lata para fazer o farol funcionar. Descemos novamente as escadas e voltamos ao armazém, dessa vez com a lata. Enchemos ela de óleo e agora sim podemos ver o farol funcionando. Voltamos e subimos as escadas, giramos a manivela para levantar os contrapesos e colocamos o óleo no farol. E por fim, vemos ele funcionar pela nossa primeira noite nesse lugar.
Bom dia, é um novo dia. Acordamos e pegamos nossos itens na escrivaninha e percebemos que tem diversas poças de óleo derramadas pelo chão. Talvez a gente tenha deixado cair enquanto viemos para casa. Pegamos o rodo, ignoramos isso e limpamos tudo. Tem óleo espalhado até pelo lado de fora, que estranhamente segue o caminho lá para baixo. Acho melhor averiguar. Então, seguimos os rastros juntamente à trilha, que nos leva até a praia. Os rastros vão até o bote que está quebrado. Talvez pode ter sido algum acidente com a maré alta durante a noite. É muito normal em rochedos durante a noite o mar ficar agitado e acabar acontecendo algum acidente. Embaixo do barco, inclusive, tinha outro daquele mesmo medalhão que havia em nossa mala, porém esse com o olho estampado. Melhor colocar esse no baú também. Voltando para o alojamento, quase de relance, vemos que as lentes do farol estão manchadas de óleo também. O defeito pode estar vindo do próprio farol. Vemos isso com calma depois. Agora sim, e mais de perto agora dá pra perceber que sua lente tá toda suja. Entramos e subimos. Chegando em cima, vimos que tem um pano no chão. A gente pode usar ele para limpar toda essa sujeira. Subimos até o lado de fora para limpar as lentes, porém até limpar tudo isso já escureceu. Precisamos acender o farol. Percebemos que o farol está completamente sujo de óleo. Ele claramente está com problemas e o contrapeso sumiu. Precisamos resolver isso também. Então, vamos até o armazém exterior, pegamos a corda, colocamos ela na manivela e agora precisamos encher o saco com terra para fazer o contrapeso. Fazemos o mesmo caminho, enchemos os 3 sacos com terra, colocamos para fazer o contrapeso. Certo, agora sim, enchemos nossa lata de óleo, subimos até o topo do farol e acendemos o mesmo. Agora é só manter ele aceso pelo resto da noite. Porém, quando tentamos sair, ficamos tontos e quase desmaiamos. E percebemos que diversas mariposas, ou que parecem insetos, começam a se encher dentro do farol, por todos os lados, como se fossem atraídas pela luz do farol. O som começa a ficar ensurdecedor. São mariposas que não acabam mais. O farol falha e apaga, e as mariposas começam a ir embora. O vidro foi rachado. Eu espero que não nos culpem por isso, afinal o farol está com defeitos. Bom dia, é o nosso 3º dia no farol. Após essa última longa noite, acho incrível como conseguimos descansar. E novamente essas poças de óleos no chão. Tenho certeza que não somos nós que estamos deixando elas. Pegamos o rodo e novamente limpamos tudo. Saímos para fora e está uma tempestade muito forte, com muitos raios. Pelo menos vai limpar toda essa bagunça de óleo espalhada pelo rochedo. Sem perder tempo, corremos até o farol, mas ao chegar lá, percebemos que é um papel, manchado com uma pedra jogada ao chão na frente da porta do farol. Pensando um pouco, depois do barco quebrado, o óleo espalhado pela ilha junto com esse papel, tiramos a conclusão que não estamos sozinhos nesse lugar. Tem mais alguém aqui com a gente. E o único lugar onde não temos acesso até agora, não podemos fazer nada a respeito, é no porão. Tem alguém vivendo lá e não podemos fazer nada a não ser continuar o nosso trabalho. Mas por enquanto vamos fazer o que ele quer e entender o desenho. Sabemos que no armazém externo tem uma pá que podemos usar que nem manda o desenho. Pegamos a pá e saímos do depósito. Cavamos esse monte em frente ao depósito. Uma gaivota morta. Matar uma ave marítima atrai mau presságios. E esse cara sabe disso. Estamos lidando com um psicopata. Sabendo que a chave sumiu, ele quer brincar com a gente. Teremos que achar essa chave enterrada em algum lugar desse rochedo. Isso vai levar horas. Começamos atrás do nosso alojamento, porém não tem nada lá. Vamos até atrás do farol e mais 3 aves mortas. Isso não é um bom sinal. E encontramos também mais um daquele medalhão, dessa vez com uma espécie de larva estampada. Temos 3, falta apenas um. A chuva tá cada vez mais forte, o que dificulta a nossa visão, mas depois de muito tempo cavando, finalmente achamos o último monte, em meio a galhos de árvores, no outro lado do rochedo. E tá lá, nossa chave e a lata de óleo. Sabendo agora que tem alguém nos observando, temos que ter cuidado. Voltamos até o farol e entramos. Nada de novo. Enchemos a lata de óleo e subimos para reabastecer o farol e acender ele essa noite. Um tempo se passa e temos que girar a manivela para subir os contrapesos novamente. Mas alguns minutos se passam e o farol se apaga. Então, temos que descer e pegar mais óleo para acendê-lo novamente. Afinal, não podemos deixar o farol desligado. Quando entramos no armazém, o chão está repleto de óleo saindo pela porta do porão, como se alguém tivesse saído dali, porém não conseguimos abri-lo. Então, apenas abastecemos o nosso óleo e voltamos para cima. Acendemos o farol novamente e pronto.
E de novo, depois de um tempo, o farol se apaga. Descemos mais uma vez no armazém, porém quando entramos está muito mais escuro do que antes. A luz da lamparina está muito fraca e os barris de óleo sumiram. Tem alguém nos chamando no porão. Descemos lá embaixo pela primeira vez e a cada passo que damos em um chão repleto de óleo, escutamos a respiração de uma pessoa. Talvez a pessoa que esteja conosco nesse rochedo. Ela empurra um barril de óleo, impedindo a nossa passagem, e conseguimos escutá-la correndo. Então aproveitamos a deixa e enchemos a nossa lata para sair dali o mais rápido possível. Voltamos para cima e a tempestade parou. Apenas gotas que restaram estão caindo. Subimos as escadas e acendemos o farol pela última vez essa noite. Acordamos, mais um dia nesse rochedo, não vemos a hora de sair daqui. Mesmo que o dia anterior tenha sido cansativo, estamos bem, a não ser por um barulho alto que nos acordou essa noite. Levantamos e vamos até a cozinha averiguar para ver se não foi alguma panela que caiu durante a noite e algo quebrou o teto. E parece ter sido uma gaivota, porém tem óleo com ela. Provavelmente foi a outra pessoa conosco no farol, tentando nos assustar. Sem perder tempo, começamos a arrumar toda essa bagunça. Vamos precisar consertar esse teto. No depósito deve ter algumas ferramentas que vai nos ajudar. Saímos do alojamento e nos deparamos com uma forte neblina, o que dificulta um pouco a nossa visão. Nos direcionamos até o depósito, pegamos algumas ferramentas para nos auxiliar, consertamos o telhado e já está escurecendo de novo. Isso levou o dia todo praticamente. Enquanto estávamos reparando o teto, escutamos algo pesado caindo, e ao ver o que era, encontramos o último medalhão que faltava, esse com uma mosca, um inseto, ou para ser exato, uma mariposa estampada. Finalmente terminamos de completar o baú com os medalhões, e ele se abre para nós. Dentro dele tem uma espingarda com 2 cartuchos e um retrato de 2 faroleiros em um farol. Isso deve ser do antigo faroleiro. Agora temos com o que se proteger daquele psicopata que tá vivendo embaixo do farol. Anoiteceu e temos que acender o farol e acabar com isso de uma vez por todas. Voltamos ao farol, enchemos o nosso latão de óleo, subimos as escadas, abastecemos o farol novamente e quando estamos descendo as escadas, uma alucinação. Acho que estamos enlouquecendo com aquele psicopata mexendo conosco e a solidão não tá ajudando a gente também. Mas nada disso importa agora, temos tudo para dar um fim nesse psicopata. Descemos até o armazém e está tudo como antes. Descemos pela escotilha do porão e novamente conseguimos escutar a respiração a cada passo que damos. Pensando em tudo que passamos até agora, finalmente estamos próximos de dar um fim nisso. Porém, é o que pensamos, até começar a escutar isso. Passos rápidos de alguma coisa, algo não humano em nossa direção, rugindo, caçando a gente. Começamos a correr pela nossa vida e não podemos arriscar tudo agora. E é a partir daqui que o jogo começa a ficar mais bizarro. Dessa vez, não acordamos em nossa cama. Não é um novo dia. Estamos em uma pilha de ossos humanos dentro de uma caverna. Andando pela caverna, estamos no que aparenta ser uma construção antiga, que existe há anos, seguindo para um caminho pela direita e acabamos chegando em um local com que seriam amontoados de corpos compactos. Descemos uma escada e giramos uma manivela, que nos revela uma corrente, que provavelmente serve para colocar um amontoado de carne e deixar pendurado igual aos demais. Feito isso, o jogo nos revela uma outra passagem, corredor em que seguimos e nos deparamos com uma estátua segurando uma adaga. Pegando essa adaga, voltamos para o rochedo, dessa vez na praia, mas tem coisas diferentes. Além do bote que não está mais quebrado, vemos coisas que não estavam lá, como se tivéssemos voltado no tempo, de alguma forma. Agora temos uma igreja e o que aparenta ser um cemitério. Também, avançando mais no rochedo, vemos diversas construções novas, como se fosse um vilarejo. Tem pessoas morando aqui. Entramos no nosso alojamento, que está totalmente diferente do que era antes. Pegamos a chave do farol novamente e quando saímos, nos deparamos com um homem. Então, ele nos fala: o sol já se pôs e o farol está inativo. Cadê o novo faroleiro? Andando pelo rochedo, existem diversas outras pessoas que, se interagirmos, dizem a seguinte coisa: assim como um corpo sem espírito já se foi, também a fé sem um trabalho está morta. Contempla até a lua, mas não há brilho. As estrelas não são puras aos olhos dele. Então voltamos ao farol e vamos ao armazém para abastecer o óleo. Quando tentamos sair, um vulto aparece atrás de nós. E retornamos para a caverna que estávamos, porém, sem a estátua. Decidimos então voltar e explorar pelo caminho que viemos e descobrimos que uma nova passagem se abriu,
que nos leva por uma ponte com diversos aglomerados pendurados. No meio dessa ponte tem uma espécie de criatura pendurada com uma boca. Não sabemos que lugar é esse, mas pode ter certeza que é pior do que o inferno. Seguimos um caminho e vemos um altar com uma adaga. Voltamos e seguimos o caminho da direita, com o corpo. Ele está posicionado como se fosse um sacrifício, então usamos a adaga nela. Abrimos a sua barriga e pegamos um aglomerado de vísceras da pessoa. E com isso, entregamos para a criatura lá no meio desse lugar. Com isso, uma nova passagem se abre. Seguimos caminho e novamente nos encontramos com a estátua, faltando algo em sua mão. Podemos colocar a nossa adaga e acordamos novamente. Só que dessa vez no topo do farol. Vamos ao lado de fora e de longe conseguimos ver o povo do vilarejo se reunindo em volta de algo. Então, decidimos dar uma olhada. Ao chegar perto da igreja, vemos que eles estão se reunindo em volta de um túmulo, mas ao se aproximar mais, tudo some. E agora está de dia, e estamos sozinhos. Com uma pá, então desenterramos um caixão de dentro desse túmulo e diversas mariposas saem voando para fora. Como isso é possível? Na frente da capela tem um homem. Quem está vivo sabe que iremos morrer, mas os mortos não sabem de nada e não tem nada a receber, porque suas memórias já estão no esquecimento. Ao voltar ao alojamento, novamente voltamos naquele lugar. O nosso pesadelo. Descendo as escadas, escutamos um barulho. O mesmo barulho quando fomos perseguidos no porão. Seguimos para um lugar onde possui um buraco no chão e, sem enrolar, descemos nele. Seguindo retos, vimos uma estátua que possui um medalhão, exatamente igual aquele que vimos no farol. E de longe ainda escutamos o passo daquela coisa. Vamos explorando o local e achando mais estátuas com outros medalhões. E finalmente achamos um local onde podemos encaixar elas, do mesmo jeito que encaixamos no baú. Uma nova passagem se abre e seguimos por esse caminho. Novamente acordamos no farol e ele já está aceso. Tem diversas bebidas espalhadas, então decidimos tomá-la cada vez mais. Nossa visão fica turva, estamos bêbados. O farol se apagou, então descemos para pegar mais óleo, porém acabamos desmaiando. Acordamos dessa vez em um outro lugar, porém no mesmo pesadelo. Dessa vez, mais um corredor, com diversas estruturas sem sentidos. Seguimos em frente com cautela, chegando em uma manivela bem no centro de uma plataforma, então decidimos girá-la. Ela nos leva para uma espécie de covil, com diversos esqueletos que estranhamente possuem balas para nossa espingarda. Então coletamos todas essas balas e a tela escurece mais uma vez. Novamente escutamos o rugido daquele monstro, mas dessa vez ele está aqui, com a gente. Mas agora temos uma chance de acabar com tudo isso. Então agora só nos resta matar ele. O lugar tá muito escuro, precisamos usar a audição. Conseguimos ver um pouco da coisa que está conosco esse tempo todo na ilha. Aquilo definitivamente não é um humano. Ele tenta nos encurralar, mas conseguimos matar essa criatura. Nossa visão escurece e agora estamos dentro da igreja, totalmente bizarra. Possui diversas cartas de tarô espalhadas pela igreja e um amontoado de carne que nos chama a atenção. Mas então, damos as costas e saímos da igreja. Aparecemos dentro do alojamento, tudo normal acima do possível. Então decidimos guardar a arma e finalmente tudo aquilo acabou. Podemos descansar e ir embora. Quando finalmente terminamos de guardar a arma, uma cutscene começa. Em uma torre sobre a rocha que fica em cima da água, se escondendo de sua própria culpa e alimentado com ira e dor, na luz que ninguém vê, na escuridão onde se esconde o sangue dos inocentes. O horror nasceu. Embaixo do farol. A câmera então se distancia do farol, que lentamente se apaga, e um novo faroleiro chega na ilha. Esse foi um dos finais do jogo. Como você, quando eu vi pela primeira vez, eu confesso que não entendi nada do que estava acontecendo. Mas depois de ver algumas teorias pela internet, eu descobri que o jogo possui mais 2 finais. Além desse que eu fiz, o jogo possui um final verdadeiro. Um final verdadeiro onde fugimos com o faroleiro e escapamos de todo esse horror. E um final onde descobrimos que essa criatura é um dos faroleiros antigos que se envolveu com uma entidade e agora se transformou nessa criatura que nos persegue quando somos o novo faroleiro. Vamos lá. Nós jogamos com 2 faroleiros diferentes, sendo eles o que começamos o jogo, que recém chega na ilha, e jogamos com ele até o dia 4, onde somos perseguidos e caímos no buraco. A partir daí deduzimos que ele tenha morrido, porque a partir do pesadelo tem momentos que olhamos para o espelho e já não somos mais aquele jovem faroleiro, e sim o faroleiro mais velho, que aliás é o mesmo velho que deixou o faroleiro novo na ilha.
quando começamos o jogo. Provavelmente ele é um faroleiro experiente. Ele quem teve o filho morto e também se tornou o horror. A criatura que nos persegue em um dos finais. Ele também atrai faroleiros novos para matar e fazer novas vítimas, e sempre se esconde embaixo do farol. É ele quem vive lá. E vimos na foto do baú que o velho e seu filho cuidavam do farol, até o momento em que mataram o filho dele. O jogo ele é bem interpretativo e vale de cada pessoa jogar e deduzir o que acha sobre ele. Particularmente eu achei extremamente imersivo e divertido, e espero que você tenha chegado até aqui e tenha gostado. Eu agradeço e te vejo na próxima. Tchau, tchau.